como o Estado se eterniza. Uma vez estabelecido o Estado, o problema do grupo ou casta dominante passa a ser o de como manter o seu domínio. Embora seu modus operandi seja o da força, o problema básico de longo prazo é ideológico. Pois para continuar no poder, qualquer governo, não simplesmente um governo democrático, tem de ter o apoio da maioria dos seus súditos. E esse apoio, para observar, não precisa ser um entusiasmo ativo. Pode bem ser uma resignação passiva, como se tratasse de uma lei inevitável na natureza. Mas tem de haver apoio no sentido de algum tipo de aceitação. Caso contrário, a minoria formada pelos governantes estatais seria, em última instância, sobrepujada pela resistência ativa da maioria do público. Uma vez que a depredação tem necessariamente de ser mantida por um excedente da produção, é um fato necessariamente verdadeiro que a classe que constitui o Estado, a burocracia estabelecida e a nobreza, tem de ser uma pequena fração minoritária no território, embora possa, claro, comprar aliados entre os grupos importantes da população. Como tal, a principal tarefa dos governantes é sempre a de assegurar a aceitação ativa ou resignada da maioria dos cidadãos. Claro que um dos métodos para assegurar o apoio é por meio da criação de interesses econômicos legalmente garantidos. Como tal, o rei sozinho não pode governar. Ele precisa de um grupo considerável de seguidores que desfrutem os privilégios do domínio. Por exemplo, os membros do aparato estatal, como a burocracia em tempo integral ou a nobreza estabelecida. Mas ainda assim, isto assegura apenas uma minoria de apoiadores fervorosos. E até a compra essencial de apoio por meio de subsídios e outras concessões de privilégios não é suficiente para obter o consentimento da maioria. Para produzir esta aceitação crucial, a maioria tem de ser persuadida por uma ideologia de que o seu governo é bom, sábio e, pelo menos, inevitável, e certamente melhor do que outras possíveis alternativas. A promoção desta ideologia entre o povo é a tarefa social vital dos intelectuais, pois as massas não criam as suas próprias ideias, ou sequer pensam de maneira independente sobre estas ideias. Elas seguem passivamente as ideias adotadas e disseminadas pelo grupo de intelectuais. Os intelectuais são, por isso, os formadores de opinião da sociedade. E dado que é precisamente de uma modelagem da opinião aquilo de que o Estado desesperadamente precisa, a razão da milenar aliança entre o Estado e os intelectuais torna-se clara. É evidente que o Estado precisa de intelectuais. Mas não é algo tão evidente porque os intelectuais precisam do Estado. Posto de forma simples, podemos afirmar que o sustento do intelectual no livre mercado nunca é algo garantido, pois o intelectual tem de depender dos valores e das escolhas das massas dos seus concidadãos. E é uma característica indelével das massas o fato de serem geralmente desinteressadas de assuntos intelectuais. O Estado, por outro lado, está disposto a oferecer aos intelectuais um nicho seguro e permanente no seio do aparato estatal. E, consequentemente, um rendimento certo e um arsenal de prestígios. E os intelectuais serão generosamente recompensados pela importante função que executam para os governantes do Estado, grupo ao qual eles agora pertencem. A aliança entre o Estado e os intelectuais ficou simbolizada no século XIX no desejo ardente dos professores da Universidade de Berlim em formar o apoio intelectual da casa de Hohenzollern. Já no século XX, podemos observar o comentário revelador feito por um eminente acadêmico marxista sobre o estudo crítico do antigo despotismo oriental realizado pelo professor Wittfogel. A civilização que o professor Wittfogel ataca tão veementemente foi uma civilização que colocou poetas e eruditos no funcionalismo público.
Dentre inúmeros exemplos, podemos citar o desenvolvimento recente da ciência da estratégia a serviço do principal braço militar no uso da violência, o aparato militar. Outra venerável instituição é a do historiador oficial, ou o historiador da corte, dedicada a difundir a visão dos governantes acerca das suas ações e das dos seus predecessores. Muitos e variados têm sido os argumentos por meio dos quais o Estado e seus intelectuais têm induzido os seus súditos a apoiar seus domínios. A linha de argumento pode ser basicamente resumida desta forma. A. Os governantes estatais são homens sábios e grandiosos. Governam por decreto divino, são a aristocracia dos homens, são cientistas especialistas. Muito melhores e mais sábios do que os seus bons, porém simplórios súditos. E B. A subjugação pelo governo é inevitável, absolutamente necessária e, de longe, melhor do que os males indescritíveis que sucederiam à sua queda. A união entre a Igreja e Estado foi um dos mais bem-sucedidos e mais antigos desses mecanismos ideológicos. O governante ou era ungido por Deus, ou era ele mesmo, no caso do domínio absoluto de muitos déspotas orientais, o próprio Deus. Como tal, qualquer referência ao seu domínio seria blasfêmia. Os sacerdotes do Estado cumpriam a função intelectual básica de obter o apoio popular e até a adoração aos governantes. Outro mecanismo bem-sucedido foi o de instaurar o medo acerca de quaisquer sistemas alternativos de governo ou não governo. Os governantes atuais, alegava-se, fornecem aos cidadãos um serviço essencial pelo qual devem estar muito gratos, a proteção contra criminosos e saqueadores esporádicos. Pois para o Estado preservar seu próprio monopólio predatório, ele realmente deve garantir que o crime privado e não sistemático seja mantido num grau mínimo. O Estado sempre zelou ciosamente pela sua própria preservação. Nos séculos mais recentes, o Estado tem sido especialmente bem-sucedido em fomentar o medo acerca de outros governantes estatais. Dado que a área territorial do globo tem sido parcelada entre estados específicos, uma das doutrinas essenciais do Estado foi a de se identificar com o território que domina. Uma vez que a maioria das pessoas tende a amar a sua terra natal, a identificação dessa terra e do seu povo com o Estado foi o meio de usar o patriotismo natural para benefício do próprio Estado. Se a Ruritânia estivesse sendo atacada pela Moldávia, a primeira função do Estado e dos seus intelectuais seria convencer as pessoas da Ruritânia que o ataque era dirigido a eles e não apenas à casta dominante. Desta forma, uma guerra entre governantes seria transformada numa guerra entre povos, em que a massa dos indivíduos agiria em defesa dos seus governantes sob a falsa crença de que os governantes estariam agindo em defesa dos seus indivíduos. Este apelo ao nacionalismo tem sido útil no Ocidente apenas em séculos mais recentes. Não há muito tempo, a massa de súditos olhava para as guerras como batalhas irrelevantes entre diversos grupos de nobres. São muitas e sutis as armas ideológicas que o Estado tem manejado através dos séculos. Uma destas excelentes armas tem sido a tradição. Quanto mais tempo o domínio de um Estado tem se mantido preservado, mais poderosa é esta arma. Pois desta forma, a dinastia X, ou Estado Y, mantém o aparente peso da tradição dos séculos como sustento para sua própria existência. A adoração aos antepassados passa então a ser uma forma não muito útil de adoração aos antigos governantes. O maior perigo para o Estado é a crítica intelectual independente. Não há melhor forma de abafar essa crítica do que atacar qualquer voz isolada, qualquer um que levante novas dúvidas, como sendo um profano violador da sabedoria dos seus ancestrais. Outra potente força ideológica é desaprovar e rebaixar o indivíduo.
e exaltar a coletividade da sociedade. Pois, uma vez que qualquer tipo de domínio implica uma aceitação da maioria, qualquer perigo ideológico para o domínio pode começar apenas a partir de um ou de poucos indivíduos que demonstrem ter pensamento independente. A ideia nova, e principalmente a ideia nova e crítica, só pode ter início como uma pequena opinião minoritária. Como tal, o Estado tem de cortar a ideia pela raiz, ridicularizando qualquer ponto de vista que desafie a opinião das massas. Dê ouvido apenas aos seus irmãos, ou haja conforme a sociedade. Tornam-se assim as armas para esmagar a dissensão individual. Através desses meios, as massas nunca vão descobrir que o rei está nu. É também muito importante que o Estado faça parecer que o seu domínio é inevitável. Mesmo que o seu reinado seja detestado, ele será assim visto como resignação passiva, tal como atesta o dito sobre a inevitabilidade da morte e dos impostos. Um método é o da indução do determinismo historiográfico, em oposição ao livre-arbítrio individual. Se a dinastia X nos governa, é porque as inexoráveis leis da herança, ou a vontade divina, ou o absoluto, ou as forças materiais produtivas assim determinaram. E nada que uns indivíduos insignificantes possam fazer será capaz de alterar esse decreto inevitável. É também importante que para o Estado inculcar nos seus súditos uma aversão a qualquer teoria da conspiração da história. Pois uma busca por conspirações significa uma busca por motivos e uma atribuição de responsabilidade por delitos históricos. Se, contudo, qualquer tirania imposta pelo Estado, ou corrupção, ou agressão militar, foi causada não pelos governantes estatais, mas sim por forças sociais misteriosas e ocultas, ou pelo arranjo imperfeito do mundo, ou se, de alguma forma, todos foram responsáveis, então não há qualquer razão para as pessoas ficarem indignadas ou se insurgirem contra tais delitos. Ademais, um ataque às teorias da conspiração tem como objetivo fazer com que os súditos se tornem mais crédulos em relação às razões do bem-estar geral, que são sempre apresentadas pelo Estado como justificativa para os seus atos despóticos. Uma teoria da conspiração pode perturbar o sistema ao fazer com que o público desconfie da propaganda ideológica do Estado. Outro velho e eficaz método para curvar os súditos à vontade do Estado é a indução da culpa. Qualquer argumento do bem-estar privado pode ser atacado como ganância inaceitável, materialismo ou riqueza excessiva. O lucro pode ser atacado como exploração e agiotagem. As trocas mutuamente benéficas são denunciadas como egoístas, chegando-se sempre, de alguma forma, à conclusão de que mais recursos devem ser retirados do setor privado e desviados para o setor público. A culpa induzida torna o público mais suscetível a aceitar essa transferência. Pois ao passo que os indivíduos tendem a se entregar à cobiça egoísta, a incapacidade dos governantes estatais em realizar trocas voluntárias supostamente significa a sua devoção às causas mais nobres e elevadas. A depredação parasítica seria, assim, uma atitude aparentemente mais elevada, estética e moralmente do que o trabalho pacífico e produtivo. Na nossa atual e mais secular época, o direito divino do Estado foi suplantado pela invocação de um novo Deus, a ciência. O governo estatal é agora proclamado como ultracientífico, como constituído por um painel de especialistas. Mas mesmo com a razão sendo mais invocada hoje do que em séculos passados, essa não é a verdadeira razão do indivíduo e do exercício do seu livre-arbítrio. É ainda a razão coletiva e determinista, que implica sempre
agregados holísticos e a manipulação coerciva dos súditos passivos feitos pelos seus governantes. O aumento do uso de jargões científicos permitiu aos intelectuais do Estado tecer justificativas obscurantistas para o domínio estatal, aos quais teriam sido imediatamente percebidas com zombaria e escárnio pela população de uma época mais simples. Um assaltante que justificasse o seu roubo, dizendo que, na verdade, ajudou as suas vítimas, pois o gasto que fez do dinheiro trouxe um estímulo ao comércio, teria convencido pouca gente. Mas quando esta teoria se veste com equações keynesianas e referências opressivas ao efeito multiplicador, ela infelizmente é recebida com maior respeito. E assim prossegue o ataque ao bom senso, em cada época realizado de maneira diferente. Por conseguinte, sendo o apoio ideológico indispensável para a manutenção do Estado, este é incessantemente obrigado a impressionar o público com sua legitimidade, de forma a distinguir suas atividades daquelas praticadas por uma mera quadrilha de mafiosos. A ininterrupta determinação dos seus ataques ao senso comum não é acidental, pois, como afirmou vividamente Mencken, o homem comum, qualquer que sejam as suas falhas, pelo menos vê claramente que o governo é algo que existe à parte de si e à parte da maioria dos seus co-cidadãos. Que o governo é um poder separado, independente e hostil, apenas parcialmente sob o seu controle e capaz de prejudicá-lo seriamente. Não é por acaso que roubar o governo é visto em geral como um crime de menor magnitude do que roubar um indivíduo, ou até mesmo uma empresa. O que está por trás dessa visão, creio eu, é a profunda noção de que há um antagonismo fundamental entre o governo e as pessoas que ele governa. O governo é tido não como um comitê de cidadãos eleitos para resolver os problemas comuns de toda a população, mas sim como uma corporação autônoma e separada, dedicada principalmente à exploração da população para benefício dos seus próprios membros. Quando um cidadão é roubado, uma pessoa digna foi privada dos frutos do seu esforço e poupança. Quando o governo é roubado, o pior que acontece é que uns patifes ociosos ficam com menos dinheiro para brincar do que tinham antes. A noção de que mereceram ganhar esse dinheiro não passa pela cabeça de ninguém. Afina, para qualquer pessoa sensata, esta ideia é ridícula.